preciosa paz do Senhor. Amém. Paz que preenche todo o nosso ser, todo o nosso entendimento. A paz de Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, porque a paz que eu vos dou, não há dor como o mundo a dá. Por este motivo é que nós estamos nesta noite felizes. Agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos facultado. Estamos felizes, estamos agradecidos ao Senhor por estarmos uma vez mais na casa de Deus, juntos para louvarmos ao nome do Senhor. Queremos também nesta oportunidade agradecermos ao nosso pastor Hélio Ribeiro pela confiança que nos dá de podermos transmitir nesta noite a palavra de Deus, não somente para a igreja que está aqui presente, mas para tantos que estão neste momento ligados na rede social, no Facebook e também no Instagram e também no YouTube. Deus abençoe a todos. Deus já tem falado através do louvor. Queremos também aproveitar a oportunidade para tecer saudação para minha esposa, minha filha e minha neta, que está em São Paulo neste momento, meu genro, presbítero Valério. Deus abençoe a todos vocês que estão aí em São Paulo, em Osasco. Queremos também tecer agradecimentos e uma saudação a todos os irmãos de São Lourenço e de todo o Grande Recife, que Deus tem nos dado a oportunidade de algumas vezes estar presente em determinados lugares do Recife. Mas, meus queridos irmãos, com a ajuda de Deus, reconhecendo a minha pouca capacidade, mas eu gostaria de ler um versículo, meio versículo, na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, o primeiro versículo e a parte A do versículo, que nos diz assim: porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Somente esta primeira parte deste versículo para nossa meditação esta noite e para a meditação de todos aqueles que estão neste momento sintonizados. Queridos irmãos, diletos amigos, gostaríamos nesta noite de trazer uma palavra no seguinte tema. Gostaria de falar sobre a manifestação da mão de Deus. Quando o profeta Isaías, ele profetizava não só esta vez, mas algumas vezes que nós encontramos ele profetizando e falando sobre a mão de Deus. Por exemplo, capítulo de número 14 e o verso de número 27 do próprio livro do profeta Isaías, a Bíblia nos mostra neste versículo 27 do capítulo 14, que a mão do Senhor está estendida, e o profeta diz assim: quem é que pode fazer voltar atrás? Glória a Deus. Quando a Bíblia ela fala sobre a mão de Deus, ela está falando a mão de Deus como um sentido simbólico do seu poder. A mão, ela é um membro do corpo
que fica na extremidade do braço. A palavra mão na Bíblia aparece em alguns sentidos. Por exemplo, aparece em primeiro lugar em sentido próprio, em sentido figurado e em sentido simbólico. Como nós acabamos de dizer, a mão de Deus, ela é e sempre foi um símbolo do seu poder. À luz da palavra de Deus, a mão, ela pode significar destreza, poder, direção, ação, engano, retidão, vingança, impureza, indignidade e tantos outros atributos que a palavra de Deus, ela nos mostra. Mas nós observamos que a mão, nós observamos nos dias de hoje, não somente no dia de hoje, que no sentido físico há mãos que são mãos fortes, existem mãos que são mãos fracas, como por exemplo, quando a gente abre a Bíblia no capítulo de número 32 do livro do 2º do Crônicas, capítulo de número 32 e verso 7, houve uma profecia para os filhos de Israel naquela época, Deus falando através do profeta, dizendo: não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de todos que estão com ele, porque há um maior conosco do que com ele. E o profeta continua dizendo: porque com ele está um braço e uma mão fraca de carne, mas conosco está o general de guerra, o poderoso Jeová dos exércitos. Aleluia! Glória ao nome de Jesus Cristo para sempre. Quando nós referimos-se à mão de Deus como símbolo do seu poder, falando no poder de Deus, nós encontramos que o salmista do Salmo 62 e verso de número 11, ele afirma de uma forma categórica que todo poder pertence a Deus. Se todo poder pertence a Deus, não resta nada mais para ninguém. Até porque nós observamos que quando Jesus ressuscitou, no capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 28 e verso 20, Jesus disse para os seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra, não resta nada para ninguém. Alguém pode até dizer assim: Satanás tem poder? Tem, ele tem poder limitado, mas tem uma coisa: todo o poder foi dado a Jesus. E te prepara nesta noite que o poder de Deus vai descer sobre a tua vida. O poder de Deus nesta noite vai te alcançar. Aleluia! Mas, queridos irmãos, como eu falei no começo, eu gostaria de falar sobre a manifestação da mão de Deus como símbolo do seu poder. Quando decorremos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos por diversas vezes a manifestação da mão de Deus como símbolo do seu poder. Sim, se fôssemos falar aqui esta noite sobre a manifestação da mão de Deus como símbolo do seu poder, a gente ia decorrer toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, e íamos ter que mostrar muitos textos que falam sobre a manifestação da mão de Deus, mas relacionei esta noite apenas 3 manifestações poderosas da mão de Deus em 3 ocasiões diferentes. Sim, em 3 ocasiões diferentes. A primeira manifestação da mão de Deus como símbolo do seu poder foi para cumprir uma promessa que ele tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, que
livrar o seu povo da terra do Egito. Por exemplo, capítulo de número 13 do livro do Êxodo, capítulo de número 13, verso de número 3, a Bíblia nos mostra claramente o profeta Moisés, quando ele escreveu, ele disse o seguinte, no capítulo de número 13 e verso de número 3, ele disse assim: e Moisés disse para o povo, observe, disse para o povo que Deus, ele estendeu a sua mão foi estendida no Egito para libertar o seu povo da terra do Egito. Todos nós sabemos que Deus, ele falou com Abraão no capítulo 15 do livro do Gênesis, dizendo: a tua descendência ficará escravizada no Egito por 430 anos. Observe que Deus estava falando com Abraão estas palavras e dizendo: a tua posteridade ficará escravizada por 430 anos. Mas Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo assim: mas depois deste tempo eu libertarei o meu povo da terra do Egito com mão forte e com mão poderosa. Quando chega o tempo de Deus cumprir a promessa, depois que passou-se 430 anos, a Bíblia diz que Deus agora ouve o clamor do povo de Israel no capítulo de número 2, verso de número 23 e 24, a Bíblia nos diz neste texto que Deus ouviu o gemido do povo. Sim, Deus ouviu a opressão que o povo seu estava passando lá no Egito. E o que foi que Deus fez? Deus levanta um líder chamado Moisés. Quando Deus levanta Moisés, Deus dá a ele poder, Deus dá a ele capacidade para falar com Faraó. E todos nós sabemos que depois que Deus falou com Moisés, e Moisés foi falar com Faraó, Faraó não deixou que o povo saísse da terra do Egito por 9 vezes. Deus mandou 9 pragas, e nas 9 pragas Faraó endureceu o coração, mas não deixou os filhos de Israel sair da terra do Egito. Mas na 10ª vez, ou na 10ª praga, Deus disse a Moisés no capítulo de número 12 do livro do Êxodo: é hoje, Moisés, que o meu nome vai ser glorificado aqui no Egito. É hoje, Moisés, que o meu povo vai sair da terra do Egito. Deus mandou uma praga de mortandade sobre os primogênitos de uma forma tão extraordinária que todos os primogênitos dos filhos dos egípcios foram mortos. E Deus tira o seu povo com a sua mão forte e poderosa lá do Egito. Deus libertou o seu povo da terra do Egito para lhe servir lá na terra prometida. Quando nós falamos hoje em Egito, nós estamos falando: o Egito simboliza o mundo. Sim, e eu já quero trazer uma mensagem profética para você que está escravizado no mundo, para o teu filho que está escravizado no mundo, para o teu filho que está metido na droga, para o teu filho que está metido no alcoolismo, para o teu filho que está metido no crack, para o teu filho que está acorrentado por Satanás. Deus vai estender a sua mão como sinal do seu poder. Se prepare, porque Deus vai estender a mão como símbolo do seu poder. Aleluia, 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 aleluia. E o povo de Israel saiu da terra do Egito como Deus tinha falado a Abraão naqueles dias. Deus é um Deus que cumpre com
as suas promessas. As promessas de Deus não caem por terra. As promessas de Deus ninguém pode apagar. Não tem borracha do inferno que possa apagar a promessa de Deus. Se tu tem promessa de Deus, levanta a tua mão nesta noite e dá uma glória para Ele, porque Deus manda te dizer: a promessa está de pé. A promessa está de pé. Deus vai cumprir com a promessa que Ele tem feito a você. Aleluia! A segunda manifestação que eu encontrei na Bíblia, a manifestação da mão de Deus como símbolo do seu poder, desta vez foi para trazer alguém em juízo, foi para mostrar alguém que o grande é Ele, que o poderoso é Ele, que o poder pertence a Ele. Nesta oportunidade que Deus se revela, que Deus Ele estende a sua mão como símbolo do seu poder, está no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Nós vamos observar que no capítulo de número 5 do livro do profeta Daniel, Deus Ele se manifesta de uma forma poderosa naquele reino da Babilônia. Todos nós sabemos da história que narra o capítulo de número 5 do livro do profeta Daniel. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele morre, levantou-se depois deles alguns reis, mas não prevaleceram, morreram logo. Mas a seguinte, levantou-se um rei chamado Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Quando Belsazar, ele senta no trono, ele marca um banquete, e naquele banquete ele convidou mais de 1000 autoridades para estar presente. Quando ele convidou aquelas autoridades para estar presente, mais de 1000 autoridades estavam ali presente. Quando eles começaram a se banquetear, quando eles começaram a beber vinho, diz a palavra de Deus que Belsazar, ele ficou embriagado. Sim, quando ele estava já embriagado, sabe o que foi que ele fez? Ele chamou os seus servos e disse assim: eu quero que vocês vá agora lá no depósito, lá no tesouro aqui de Babilônia, e eu quero que vocês peguem todos os vasos que o meu pai, com o exército, trouxe de Jerusalém, vasos de ouro, vasos de prata, traga todos. Para quê? Para nós enchermos de vinho e se banquetearmos nele. As autoridades estavam ali presentes. Os servos de Belsazar obedeceram a ele. E o que foi que eles fizeram? Eles foram lá no tesouro, onde estavam aqueles vasos que eram vasos sagrados para Deus. Você vai observar no livro do Êxodo que tudo aquilo que foi escolhido por Deus para estar dentro do tabernáculo, principalmente os vasos de ouro e vasos de prata, que era para ser usado somente no trabalho do tabernáculo, das cerimônias, agora estava na Babilônia. E Belsazar disse assim: traga todos os vasos de barro, ou seja, de ouro, de prata, de bronze, porque nós vamos colocar vinho dentro deles e vamos se banquetear. Quando trouxeram os vasos, principalmente de ouro, presbítero Joabe, eles colocaram o vinho ali dentro daquele vaso sagrado e começaram a beber e começaram a se banquetear. A Bíblia diz no capítulo 10 de Hebreus, em verso 31, horrenda coisa é cair na mão de Deus. Glória a Deus, aleluia. Horrenda coisa é cair
as coisas sagradas que pertencem a Deus, porque Deus é vingativo. A ira de Deus, ela dura somente alguns minutos, mas quando Ele se ira, Ele faz aquilo que Ele quer fazer e ninguém pode impedir. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Aleluia! 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 Glória a Deus! Quando eles estavam se banqueteando, quando eles estavam adorando aos outros deuses, dando louvores aos deuses da Babilônia, Deus decidiu estender as suas mãos. Sim, de repente, Deus opera no de repente. De repente, apareceu uma mão misteriosa. E naquela mão misteriosa, naquele braço misterioso, aquele dedo começou a escrever algumas frases nas paredes estucadas de Babilônia. Quando Belsazar, ele observou naquele momento aquela mão misteriosa, aquele dedo misterioso escrevendo na parede, a Bíblia diz que as suas pernas relaxaram, os seus joelhos batiam no outro, o seu corpo relaxou, porque quem estava escrevendo ali era a mão poderosa de Aleluia. Ele ficou perturbado, ele ficou perplexo, ele não pôde mais se movimentar. Naquele momento todo mundo ficou olhando aquela mão, aquele dedo estendido naquela parede, escrevendo algo que ninguém podia entender. Não podia mesmo não, porque a Bíblia diz: só quem pode entender as coisas de Deus são aqueles que têm o Espírito de Deus, pastor. Só quem pode entender as coisas de Deus é aqueles que têm o Espírito de Deus na sua vida. E o que foi que ele fez? Ele mandou chamar os sábios de Babilônia, ele mandou chamar os astrólogos, ele mandou chamar os adivinhões. Quando eles chegaram, que olharam para a parede, que viram aquela escritura, eles balançaram a cabeça e disseram assim para o rei: a gente não entende esse negócio, não é para entender não, só quem entende é aqueles que têm o Espírito de Deus. Até nos dias de hoje, eu vou falar, até nos dias de hoje que estamos vivendo, ninguém está entendendo ainda não, pastor, o mistério que Deus tem para revelar. Aleluia! E eu quero dizer, se prepare, porque o Deus do céu vai se revelar através dos instrumentos que Ele tem na seara. Aí a sua mãe chegou para ele e disse assim: Belsazar, eu conheço um homem que quando o teu avô era vivo no seu grande reinado, ele teve um sonho e mandou chamar este homem. E quando este homem chegou aqui, ele revelou o sonho que o teu avô teve. Aí ele disse assim: manda mandar este homem agora. Como é o nome dele? Este homem se chama Daniel. Ele é governador, ele é príncipe aqui na Babilônia. Manda chamar ele. Quando Daniel chegou, Belsazar disse: eu fui informado que no dia do meu avô Nabucodonosor, ele teve alguns sonhos e tu revelaste. É verdade? Ele disse assim: é verdade. E ele disse assim para Daniel: se você ler e der a interpretação naquilo que está ali na parede, eu vou vestir você de púrpura, eu vou colocar você na terceira cadeira aqui do reinado de Babilônia. Você vai ser
rico. Daniel disse assim para ele.